Olá, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa comunidade Astro Insight 77. E hoje a gente vai falar sobre a nossa casa, né? A casa 7 na mandala astrológica. Vamos falar das parcerias, dos relacionamentos, né? E nessa casa a gente tem a percepção do amor romântico, mas também de outras parcerias, né? Parcerias de vida, parcerias profissionais. É uma casa que vai revelar muito como nós nos conectamos com o outro, como isso está em harmonia, como isso pode estar em equilíbrio. Antes de iniciarmos, eu já convido você a inscrever-se aqui na nossa comunidade, isso é super importante. Faz com que esse conteúdo de insights, de autoconhecimento, chegue a mais pessoas. Esse é o nosso intuito. Utilizarmos esse espaço que a tecnologia nos favorece e nos disponibiliza para trocarmos conhecimentos e crescermos juntos e juntas. Portanto, já deixa o seu like, compartilha e inscreva-se aí no nosso canal. Bom, quando a gente fala de casa 7, é super importante a gente entender que a gente está falando da casa dos nossos relacionamentos, das nossas parcerias, como eu bem coloquei. E aí a gente está falando, né, desde relações íntimas, como a gente pode ser os nossos relacionamentos amorosos, os nossos compromissos, a nossa união, como também de outros tipos de parceria. Então é aqui que a gente conecta as nossas relações com os nossos sócios, caso você seja um empresário, um empreendedor, com colaboradores, né, onde nós trabalhamos, ou até mesmo no nosso trabalho, com o nosso chefe, com o nosso líder, com as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos falando aqui de parcerias profissionais de uma maneira geral. Quando a gente fala de casa 7, é sempre importante a gente entender, e vocês vão lembrar que na mandala astrológica nós temos 12 casas, né? E dentro dessas 12 casas, distribuída em 12 signos. Então aqui nós temos um exemplo. Se nós temos, por exemplo, na casa 7, o signo de Libra, né? Libra é um signo que vai nos lembrar o equilíbrio, a justiça. Libra está muito relacionado com a harmonia, com a diplomacia. Então isso significa que uma casa 7 ali no signo de Libra, a gente vai ter essas relações muito bem equilibradas, né? Então a gente vai ter uma relação com senso de justiça muito aguçado, a gente vai ter uma relação harmoniosa, com muita diplomacia, com muito cuidado, como eu cuido com o outro, como eu falo com o outro, como eu me relaciono com o outro. E um outro exemplo que a gente traz aqui é Áries, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco, então eu estou diante do signo da iniciativa, do dinamismo, mas também é um signo assim, onde a gente tem ali muitas possibilidades de conflito, de competitividade. Então, às vezes, uma casa 7 ali, em Áries, a gente pode estar falando dessas características, né? Então, muitas vezes é uma relação pessoal muito legal, muito dinâmica, muito criativa, mas onde tem ali um senso de dominação, onde tem ali muitos conflitos com o eu interior e o eu da pessoa. Então, é claro, todas essas interpretações, elas precisam ser feitas por um astrólogo profissional. Então, se você está interessado em alguém ler sua mandala, você deve buscar um astrólogo profissional para fazê-lo. Aqui nós estamos falando características mais genéricas, verdadeiros insights. Vamos falar um pouquinho de planeta, né? Então, imaginem uma casa 7, né, com a Vênus ali dentro, né? O que isso pode significar? A Vênus, ela é a deusa da beleza, do amor, da diplomacia, né? Então a gente pode estar falando ali de relações amorosas mais harmoniosas, com foco no afeto, na beleza, no prazer, no estar junto, né? No compartilhamento dos bons momentos. E quando a gente vai para um exemplo como Marte, imagina um Marte na casa 7. Marte é aquele que eu sempre digo, é aquele que nos faz levantar todos os dias, que nos impulsiona. Então a gente pode estar falando de uma relação de muita paixão, de muita intensidade, de muita impulsividade, né? Mas ao mesmo tempo, estamos diante do Deus da guerra. Então, o lado sombrio disso, o lado sombra desse aspecto pode ser uma relação
com um pouco mais de conflitos, né, do que o normal. Lembre-se que quando a gente fala desses arquétipos, a gente sempre tem os dois lados, né? E vivemos numa dimensão dual. E aí, um outro exemplo seria uma influência de Saturno. Imagine Saturno, que é o grande professor, mas é aquele cara rígido, que sabe cobrar dentro de uma casa 7, né? Então a gente pode estar falando assim de relacionamentos muito sérios, de muita responsabilidade, mas também de muito crescimento pessoal para ambos. Lembre-se que Saturno é aquele que cobra a fatura, como diz o meu professor Carlos Armite, mas ele também é muito justo, né? Então a gente pode sim ter um lado muito maravilhoso, um Saturno numa casa 7, indicando ali relacionamentos muito bem estruturados e de trocas muito equilibradas, né? Bom, é super importante a gente entender que na casa 7 a gente está falando das pessoas que nós atraímos. Então, se a gente fala de parcerias de uma maneira geral, sejam elas amorosas, sejam elas profissionais, sejam elas parcerias de vida, é muitas vezes ali na casa 7 onde a gente tem um grande espelho da nossa alma. Muitos astrólogos usam essa expressão, a casa 7 é o espelho da nossa alma. É aquilo que eu preciso projetar no outro para eu entender que eu preciso me trabalhar. Então, muitas vezes eu preciso projetar um lado, uma sombra que eu tenho. Às vezes eu sou uma pessoa mais incisiva, mais forte. Eu projeto no outro. Então, geralmente eu vou atrair pessoas assim para que eu consiga entender e dizer, opa, isso aqui eu preciso consertar. A mesma coisa pode acontecer num lado mais frágil. Eu atrair pessoas que de repente são mais frágeis, mais sensitivas, porque eu preciso fortalecer o meu amor próprio, entende? É por isso que a gente chama que a casa 7 ela pode espelhar muitas das nossas fraquezas através das parcerias que nós atraímos. É a casa do autoconhecimento. Bom, o que é importante a gente explorar dentro dessa casa 7? É super importante a gente tentar entender os signos e planetas que estão lá dentro. E aí, para isso, é muito importante a gente consultar um astrólogo profissional. É muito importante a gente tentar entender, e aí o astrólogo faz isso muito bem, que é fazer a leitura das tuas casas, harmonizando e buscando o equilíbrio dentro dessa perspectiva de casa 7, que é uma casa importantíssima, né? A casa das relações. E a partir daí, através do nosso autoconhecimento, a gente construir relações que possam promover mais crescimento e nos fortalecer como pessoa. Como é que a gente pode cultivar relações mais saudáveis, né? Refletindo como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, como nós estamos aprendendo com o mundo. Isso também é muito importante. A casa 7 é uma casa de muita conexão com as pessoas e com a gente mesma, né? Com a gente mesma, muito, muito, muito importante. Portanto, explore livros, sites, busque informação, utilize, né, a ferramenta da internet para buscar conhecimento, mas se você sentir a necessidade de uma leitura mais aprofundada da sua mandala, consulte um astrólogo profissional, né? Bom, pessoal, eu acho que em relação à casa 7, era isso que a gente queria falar. Mais uma vez, super agradeço a presença de vocês aqui nos nossos insights semanais. Uma excelente semana para todos nós e, mais uma vez, muito bem-vindos. Um forte abraço.